Jovem Pan News. São 8h09. Repita. 8h09, iniciando a edição desta quarta-feira do Jornal da Manhã, repercutindo o que é notícia a nível nacional, gente. O gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu ordens de forma não oficial para a produção de relatórios por parte do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a reportagem da Folha do São Paulo. O movimento foi feito por mensagens para embasar decisões do próprio ministro contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news e também das milícias digitais. E claro que essa notícia repercute desde o início da noite de ontem. O senador licenciado pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, usou as redes sociais para pedir aí o afastamento do ministro do Supremo Tribunal Federal. No Twitter, Rogério Marinho diz: "O rei está nu. Estamos avisando desde o início do nosso mandato." Declarações aí do senador licenciado, que é o líder da oposição no Senado. Ele diz ainda que é imperioso o retorno à normalidade democrática. O devido processo legal, o juízo natural, o contraditório, a ampla defesa e a inércia do judiciário são pilares da Constituição e da democracia. E o senador licenciado continua dizendo que o ministro do STF não pode agir como se estivesse acima da Constituição. O Senado precisa se posicionar e cumprir o seu papel, exigindo aí que o ministro cumpra a Constituição, abrindo um processo de afastamento, que é o processo de impeachment. Declarações do senador licenciado Rogério Marinho. Pois é, Rogério nesse momento não está liderando a oposição no Congresso Nacional, mas claro, tem total influência ainda sobre os demais senadores, sobre os pares, e o assunto é muito importante, pessoal. O assunto é um dos maiores absurdos já confirmados aqui na história do Supremo Tribunal Federal, por atuação de algum ministro aqui do Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, parabenizar os jornalistas Glenn Greenwald, né, e também o Fábio Serapião, que assinam essa matéria, que não terminou agora, vai ser uma série de matérias, de acordo com os próprios profissionais de imprensa, que estão sendo execrados nas redes sociais, viu, Virginia Alice? Porque quem lembra de Glenn Greenwald, ele era do Intercept e foi o responsável pelo conteúdo, por publicar o conteúdo da Vaza Jato. E com esse conteúdo da Vaza Jato foi por água abaixo totalmente as condenações das pessoas que estavam envolvidas na Lava Jato. Nesse momento, aí, quando houve uma vibração por parte de petistas, e Glenn, ele tinha uma relação afetiva inclusive com o deputado da esquerda, que era da David Miranda, que faleceu, ele foi ovacionado pela esquerda. Nesse momento ele está sendo hostilizado de maneira muito dura nas redes sociais por estar fazendo jornalismo. Ele está fazendo o seu trabalho. Ele disse: não, meu trabalho é esse, eu não tenho um político de estimação. Então são 6 gigabytes de informações que estão com eles somente em conversas de Alexandre de Moraes e alguns de seus assessores. Alexandre de Moraes fez o papel, conseguiu fazer, é um mito isso. O mito é ele, conseguiu fazer o papel de vítima, de denunciante, de investigador e de julgador em diversos processos envolvendo principalmente pessoas que estão ao lado do bolsonarismo da direita aqui no Brasil. Então, uma denúncia extremamente grave de um abuso de poder que já estava latente aos olhos de toda a população, mas que nesse momento há provas, pelo menos pelo que tem sido demonstrado inicialmente na reportagem, que será uma série, tem provas contundentes de uma atuação irregular, e vamos ver de que forma isso vai ter duas implicações. Primeiro, se Alexandre de Moraes continuará sendo ministro do STF, pessoal, isso vai, claro, ter um processo grande no Senado Federal, vai ter que haver esse processo sim. Como a gente ainda está no início, na ponta do iceberg, claro que ainda vai demorar, a situação ainda vai piorar muito, pode esperar sentado que a situação vai ficar muito pior. E o Senado vai ser obrigado, inclusive os oposicionistas, na verdade, os governistas, serão obrigados a tomar algum tipo de atitude, o próprio presidente Rodrigo Pacheco. E outra questão, vamos ver como estarão ou não contaminadas as decisões envolvendo Alexandre de Moraes. Inclusive sobre pessoas que foram presas há 17 anos de cadeia. Qual vai ser também o posicionamento do presidente Lula com relação a isso? Claro, ainda não se posicionou, e também eu acho que não deveria se posicionar nesse momento, até porque o conteúdo não foi se totalmente... ele vai acatar o impeachment. Mas aí não é. Essa é uma decisão mais do Congresso. Não vai caber a ele. Mas então, basicamente é isso, pessoal. A gente acordou com a notícia, na verdade foi dormir com a notícia bombástica, que pode ter uma repercussão gigantesca, tanto no cenário político quanto no cenário judiciário. Isso pode ser o freio que o judiciário estava precisando. Isso pode ser o freio que o STF, na verdade, na pessoa de Alexandre de Moraes, que é ele quem tem se cedido mais do que os demais ministros, pode ser um freio na atitude que ele vem tendo enquanto
ministro do Supremo Tribunal. E isso, meu caro Júlio Pinheiro, pode implicar em outras decisões tomadas também por Alexandre de Moraes, né? Vir a ser um efeito cascata com base em outras decisões que também são questionadas e inclusive que a defesa aí do ex-presidente Jair Bolsonaro prepara para tirar aí a ele a condicionante de inelegibilidade dentro da legislação brasileira. Então, nós estamos assistindo aqui o inverso. O jogo virou, não é, Júlio Pinheiro? Sim. E nós estamos assistindo agora a Vaza Moraes, né? Que é uma operação que ficou conhecida no Brasil por ter desnudado todo um esquema de captação de testemunhas, né, de provas em favor aí daquela tese que Alexandre de Moraes queria provar. E é justamente o inverso do que aconteceu há anos atrás com a Operação Lava Jato. O Brasil demonstrando mais uma vez, Júlio Pinheiro, que é um país... Não é para amadores. Não é para amadores e que a gente se surpreende, sim. É impossível a gente não se indignar diante desses fatos que são revelados e desta vez por um órgão de imprensa que tem uma credibilidade, que é o jornal Folha de São Paulo. Não entendi muito a estratégia de não lançar algumas coisas. Tem 6 gigabytes aí de informações que foram captadas, não por interceptação, mas que estavam em conversas de grupos de WhatsApp do ministro com alguns auxiliares. Por que isso ainda não veio à tona? Nós estamos a quase 12 horas da primeira denúncia. Sim. Já houve, inclusive, o posicionamento do próprio ministro Alexandre de Moraes. E acredito, inclusive, Virgínia, na verdade, é uma possibilidade que Alexandre de Moraes não tenha só tenha se posicionado sobre essa questão agora por causa da publicação. Porque ficou estranho. Ele foi procurado antes. Sim, então, e não falou. Também, porque no bom jornalismo, a prática de você Exatamente. ouvir todas as partes envolvidas e citadas. Então ele foi procurado antes e não falou, depois da publicação, claro, aí já muda de figura. Então, isso pode até explicar o motivo pelo qual o material foi publicado ontem à noite, porque hoje pela manhã o jornal Folha de São Paulo não traz nada de novidade diferente do que foi publicado ontem. E claro, a gente está esperando uma série de notícias, porque foi dito pelo jornalista Glenn Greenwald que vai haver uma série de notícias. É muito material e, claro, deve ter coisas ainda muito mais graves sobre o ministro Alexandre de Moraes. Apesar de tentarem colocar panos quentes, ainda é muito complicado você se posicionar nesse momento, já que tem muita coisa para vir. Mesmo sem se saber, né, sem se ter acesso ainda ao conteúdo de todas essas denúncias que envolvem, segundo o jornal Folha de São Paulo, um tratamento de uma conversa do ministro Alexandre de Moraes com seus assessores na tentativa de captar provas, né, Júlio Pinheiro, Sim. para essas denúncias que estavam presentes em processos aí que envolviam pessoas, figuras ligadas ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação nova que a gente traz, além dessa do senador Rogério Marinho, que deixou isso muito claro nas suas redes sociais, é que daqui a pouco a senadora Damares Alves, ela é do Republicanos do Distrito Federal, ela vai aí reunir lideranças bolsonaristas dentro do Congresso, dentro do Senado, para começar esse processo de captar assinaturas para um processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O texto ainda está sendo redigido, mas a imprensa já mostra aí que a ideia é embasar esse processo de reportagem publicada na terça-feira, e aí o Senado, que é a casa onde esse processo pode ser deflagrado, começar a discutir a possibilidade de afastamento do ministro. Mas olha, essa água não rolou ainda. Não, isso aí foi só a nascente do Rio Potengi. Lá em Cerro Corá, exatamente. O Rio Potengi. Você sabia que nasce no Cerro Corá? Você já foi lá? Não, ainda não. Lá, o Julião me convidou, mas eu não fui. O jornal o Globo traz na edição desta manhã de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já está informado e que ele vai barrar qualquer tipo de indicação de impeachment de integrantes do ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Não tem como se falar isso. É irresponsável se falar isso. Nesse momento, sim. Não tem como falar isso. Por uma razão muito simples, pessoal. Malu Gaspar está trazendo essa informação. Pessoal, olha, eu não gosto de personificar críticas a profissionais de imprensa, até porque já recebe crítica demais, muitas vezes infundadas. Mas qualquer tipo de defesa nesse momento sobre a atuação de Alexandre de Moraes é precipitada. Estão tentando minimizar, dizer que isso é normal. Não é normal. A não ser que esteja em curso uma outra estratégia que a gente não tenha conhecimento, né? Mas se está tendo algum tipo de minimização sobre esse fato na mídia, eu não vou falar grande mídia, porque nós somos a grande mídia também. A Jovem Pan News Natal é a maior emissora de rádio, a Jovem Pan News é a maior emissora de rádio do Brasil, mas nós somos da grande mídia. Mas é importante que você tenha a real noção que uma minimização desse fato nesse momento, além de ser irresponsável, ela pode estar
totalmente contaminada de parcialidade. Porque quando você vê algo que foi dito, são 6 GB de conversa. A gente não viu nem 500 mega. E já teve tudo isso, pessoal. Então, não dá para se dizer que Rodrigo Pacheco vai engavetar um projeto, um assunto como esse. Ele não pode fazer isso. Ele não pode engavetar um processo de impeachment antes mesmo de ver os argumentos que serão colocados. Eu acredito, inclusive, que a própria Damares e a oposição, nesse momento, já da entrada nesse momento, também seria precipitado. Poderia se aguardar um pouco mais para ver o conteúdo e sim fazer uma denúncia mais embasada que não pudesse ter como ser recusada por Rodrigo Pacheco. Mas qualquer tipo de avaliação ou de defesa nesse momento, ou até de acusação também, tem que ser muito bem pesada, porque é só a ponta do iceberg. Outro ponto, só para dizer, em nota, Vai. o que o ministro Alexandre de Moraes falou, né? Em nota, o gabinete de Moraes afirmou que no curso dos inquéritos fez solicitações a inúmeros órgãos, incluindo o próprio TSE. E, segundo o magistrado, todas as ações foram feitas segundo os termos regimentais. Pois é, ele utilizou, inclusive, a estrutura do TSE para tratar sobre algo do STF, fazendo uma investigação que não caberia a ele, agindo como Ministério Público, agindo como polícia. Que tem de gente de alma lavada. E a gente não é tem pouco que fazer não, um viu? paralelo com a primeira Lava Jato, Júlio Pinheiro, que dizia respeito à atuação de um juiz com um promotor. Junto com um promotor. E agora nós estamos assistindo Um ministro com assessores. Um ministro com os seus assessores. Assessores de outro tribunal. Do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Que é a maior casa jurídica do país. E só para lembrar também, quero registrar para os nossos ouvintes que as relações entre Congresso e Supremo, elas estão estremecidas, porque nesse momento há uma outra discussão, e é bom a gente registrar aqui que ela pode trazer qualquer tipo de impacto. Gostou da palavra? Sim. Impacto. Qualquer tipo de impacto para esse processo, que são as críticas aí às prerrogativas do Supremo em relação às emendas PIX, né? A determinação que aconteceu no início do mês para dar transparência ao repasse de recursos das emendas parlamentares para estados e municípios. Então, essa posição estremeceu as relações, aí vem um fato como esse, dentro de um clima que já não era favorável entre as relações do Congresso com o Supremo. Bom, vamos acompanhar, muita água vai rolar aí e, olha, tá bem interessante esse assunto. A gente vai trazer todas as repercussões durante a programação e ao decorrer da semana. São 8h21. Repita. 8h21, voltamos para Natal, gente, que tem notícia